Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor, mais uma vez aqui em nossa Escola Bíblica Dominical, e nós estamos fazendo aquela série A Vida no Tempo de Jesus. Importante destacar no dia de hoje o tema que nós vamos falar, que é a respeito dos partidos políticos religiosos em Israel na época de Jesus. E muito importante também a gente enfatizar que no contexto do Novo Testamento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a nação judaica não era uma nação homogênea, muito pelo contrário. Era uma nação dividida em vários grupos, vários partidos com doutrinas, ideologias, tradições distintas, movidas ora por motivações políticas, movidas ora por motivações religiosas. Quem eram esses grupos? Esses grupos, na época de Jesus, nós temos os saduceus, fariseus, essênios, zelotes e os herodianos. Esses eram os grupos principais na época de Jesus. Tem outros grupos, mas vamos nos deter a esse. Hoje nós vamos falar sobre 3 grupos. Vamos falar começando pelos herodianos. Os herodianos, eles eram defensores da dominação romana na Palestina. Eles estavam a serviço do rei Herodes. Eles eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos, aqueles movimentos que batiam de frente contra Roma, eles estavam ali combatendo. Por quê? Porque eles estavam defendendo o ganha-pão deles. O ganha-pão deles era estar perto do rei Herodes, perto do Império Romano. E os evangelhos mencionam lá em Marcos 3,16, 12, 13 também, em Mateus 22,16, fala sobre os herodianos. Eles tinham como característica de agremiação partidária. Eles estavam apoiando radicalmente a dinastia de Herodes. Eles estavam ali dizendo que devia obediência a Herodes, às forças romanas de ocupação, ao exército romano, eles estavam ali. E uma coisa que é bem interessante é que eles eram contra Jesus Cristo. Por que era contra Jesus Cristo? Porque Jesus, ele movia multidões. E toda a multidão que se juntava contra o governo romano, eles eram contra. E a gente precisa lembrar disso, porque Jesus, ele foi condenado por sedição. Não é o que é sedição? É levar o povo contra o governo. Jesus, na verdade, estava pregando o evangelho. Jesus estava mostrando como era que Roma se comportava em relação aos tributos, cobrança de impostos, e na área religiosa que se misturava com os fariseus também. Jesus estava ali sempre denunciando. Então, os herodianos, eles tinham um interesse político, religioso, muito pouco. O interesse mais era político. Tanto é que não tinha uma ortodoxia clara. Eles não tinham uma forma de conduzir ou de influenciar pessoas em relação a Deus. E até hoje, né, a gente vê pessoas que têm mais filiação partidária, mais interesse político do que convicção de fé, pela fé em Cristo Jesus. E pessoas ficam aí levantando bandeira, defendendo suas denominações, né, quando na verdade deveria defender era a graça e a fé em Cristo Jesus. Bom, mas vamos falar agora dos publicanos e cobradores de impostos. Os publicanos, ou cobradores de impostos, eram os coletores de tributos. Eles estavam ali no meio do povo, cobrando tributos, as taxas que eram destinadas ao Império Romano, e por essa razão era odiado pelo povo. O povo costumava dizer que eles, na verdade, eram ladrões. Os publicanos são ladrões. Era uma das profissões piores que podiam existir naquela época. Acreditem vocês, meus irmãos, ser publicano na época de Jesus era triste. Não é difícil de errar. A gente pode afirmar com toda certeza, se nós estivéssemos na época de Jesus e qualquer um de nós fôssemos publicanos, cobradores de impostos, essa era a pior profissão que tinha, porque eram comparados a pecadores, porque eles roubavam, eles tiravam, extorquiam o dinheiro do povo judeu para pagar a Roma. E quando um judeu
exercia esse triste ofício, sobretudo quando cobravam o imposto do próprio irmão, eles eram totalmente desprezados, não é? Vamos falar agora dos saduceus e sacerdotes. Os saduceus eram partidos religiosos, partido econômico, político, e era dominante na época de Jesus. Pertenciam a eles a maioria dos sacerdotes. Os saduceus, eles gostavam do governo romano, achavam que deveriam as tropas romanas permanecer nas regiões circunvizinhas. Eles tinham uma característica triste, eles eram materialistas, muito materialistas, e não acreditavam na ressurreição, nem acreditavam em anjos. Agora, o pior de tudo isso era que eles formavam o escalão superior dos sacerdotes e parte do sinédrio. Por isso eles tinham uma influência muito grande em relação à política. Eles faziam parte dessa elite. Ao contrário dos fariseus, os fariseus, eles reconheciam a importância da tradição oral. A tradição, os ensinamentos que eram passados de pai para filho e sucessivamente. Os saduceus, pelo contrário, eles não acreditavam nessa tradição oral, nesse ensinamento, eles aceitavam somente a lei como regra. Está escrito na Torá, eu vou seguir. Agora, por influência do helenismo e da cultura pagã, foi que eles passaram a ser materialistas. Agora veja só, não acreditar na ressurreição dos mortos, lá em Marcos 12, 18 fala sobre isso, e não acreditar na vida futura. Imagine só você ter esse partido, esse grupo pertencente naquela época. Então, como é que eles acreditavam? Como é que eles viviam? Eles viviam no aqui e agora. Eles pensavam no presente. E tem mais um detalhe. Para eles, Deus não interferia, não intervia na vida humana. Não tinha nenhuma interferência na vida humana. Ou seja, o homem era mesmo que conduzia, se acertasse era glória do homem, se errasse era problema do homem, e que Deus não tinha nada a ver com isso. Tanto é que Jesus chama esse grupo de um grupo fermentado, um grupo inchado, está lá em Mateus 16, 6, símbolo da corrupção do mal, símbolo da corrupção, da perversão moral. Esse era um grande problema, era isso que Jesus falava a respeito dos saduceus. Próxima aula, a gente vai falando dos fariseus, dos escribas e sucessivamente, tá bom? É bom você fazer uma revisão dessa aula, porque é importante você entender a Bíblia a partir do ponto de vista que você conhece esses grupos. Esses grupos viviam na época de Jesus e Jesus se deparou com cada um deles trazendo os seus movimentos, trazendo as suas teses, trazendo tudo aquilo que eles acreditavam. E Jesus estava lá, combatendo cada um deles e trazendo a verdade moral para aquele povo. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.